Seja bem-vindo à 40ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício para o seguinte: calcule os limites presentes no item A e no item B. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Bom, começando a resolvê-lo pelo item A, eu tenho um limite de 5 menos 2x mais módulo de x, quando o limite da variável x tende a 3. Bom, primeiro aqui, para começar a resolver, eu vou aplicar essa propriedade, que é a propriedade do limite da soma, que diz que a soma, o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo eu vou ter o quê? Que o limite de 5 menos 2x mais x, quando a variável x tende a 3, vai ser o quê? Limite de 5, quando x tende a 3, mais o limite de menos 2x, quando x tende a 3, mais o limite do módulo de x, quando x tende a 3. Prosseguindo, eu irei aplicar essas outras duas propriedades, que diz o quê? A primeira, que o limite de uma constante é a própria constante, e eu tenho isso aqui, ó, limite de 5 quando x tende a 3. Aqui é o limite de uma constante, e o limite de uma constante é a própria constante. E eu vou aplicar essa outra propriedade, que diz o quê? Que o produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. E eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho menos 2x multiplicando x. Aplicando as propriedades, vou ter o quê? Ó? Limite de 5 quando x tende a 3 é 5. Limite de menos 2x quando x tende a 3 vai ser igual ao quê? A menos 2 é o limite de x quando x tende a 3. E aqui eu tenho o quê? Limite do módulo de 3. Não, limite do módulo de x quando x tende a 3. Corrigindo, gente. Limite do módulo de x quando x tende a 3. Para resolver esse limite, basta substituir na variável o valor qual o limite está tendendo. Então eu vou ter módulo de 3. Módulo de 3 é 3. Limite de x quando x tende a 3 vai ser o quê? 3. Menos 2 vezes 3 vai dar o quê? Menos 6. Então eu vou ficar com 5 menos 6 mais 3. Isso vai dar o quê? 5 menos 6 menos 1. Menos 1 mais 3, 2. Então esse aqui é o limite do item A. Agora, limite do item B. Limite de x sobre 2 mais 7 sobre 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, eu vou aplicar essa propriedade que diz o quê? Que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Aplicando, eu vou ter isso aqui, ó. Limite de x sobre 2 mais 7 sobre 2x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser igual a limite de x sobre 2 mais 7, quando x tende a 2, sobre o limite de 2x ao quadrado menos 5x mais 6, quando x tende a 2. Prosseguindo, vou fazer o quê? Vou aplicar a propriedade do limite da soma. E que diz o quê? Que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, vou ficar com limite de x sobre 2, quando x tende a 2, mais o limite de 7, quando x tende a 2, sobre o limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de menos 5x, quando x tende a 2, mais o limite de 6, quando x tende a 2. Prosseguindo, irei aplicar a propriedade que diz que o limite de uma constante é a própria constante. Eu tenho isso aqui, ó, em limite de 7, quando x tende a 2, e em limite de 6, quando x tende a 2. E também vou aplicar a propriedade que diz o quê? Ó? O limite do produto de uma constante para uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Eu tenho isso aqui, ó, em x sobre 2, isso aqui é o mesmo que x vezes meio. Aqui eu tenho 2 multiplicando x ao quadrado, e aqui eu tenho menos 5 multiplicando x. Então eu vou ficar com meio vezes limite de x quando x tende a 2, mais 7, porque o limite de uma constante é a própria constante, dividido, ou sobre, 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, menos 5 vezes o limite de x quando x tende a 2, mais 6. Prosseguindo, bastará agora substituir em x o valor qual o limite da variável está tendendo, que é 2. Então, eu vou ficar com meio vezes 2 mais 7. Meio vezes 2, 2 meios. 2 meios é o quê? É igual a 1. 1 mais 7, 8. Embaixo aqui, ó, no denominador, eu vou ficar com 2 vezes 2 ao quadrado, porque ó, x está ao quadrado, substitui em x o valor que a variável está tendo, que é 2, vou ficar com 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Limite aqui, ó, de x, quando x tende a 2, vai ser o que? 2. Só que esse limite está sendo multiplicado por menos 5. Então, menos 5 vezes 2, menos 10.
Menos 10 mais 6, menos 4. 8 menos 4, 4. 1 mais 7, 8. 8 dividido por 4, 2. Então o limite do item B é 2. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.